Então, visto a esterqueira líquida, lembrando, né, pessoal, que a esterqueira líquida é um processo anaeróbico. No processo anaeróbico não vai haver um aquecimento do material, então o material não passa, não aquece. Justamente esse poder calorífico fica disponível, nós vamos discutir daqui a pouco em biodigestores, fica disponível para ser utilizado, né, esse poder calorífico para queimar e movimentar motores ou o próprio aquecimento do ambiente. Produtos que nós temos aqui, e normalmente o processo aeróbico ele resulta num odor desagradável, porque nós temos a formação do metano, de gás sulfidrílico, do gás carbônico também, mas sem dúvida nenhuma a gente não tem a liberação do nitrogênio na forma de amônia. No caso do processo anaeróbico, o nitrogênio ele fica presente no material e resulta num fertilizante de melhor valor agronômico. Lembrando para vocês que vai definir qual parâmetro que a gente vai usar, ou qual sistema que a gente vai usar, não são apenas os parâmetros, mas muitas vezes a disponibilidade de espaço, disponibilidade de água, disponibilidade financeira. E para outras espécies animais, a gente costuma dizer que é utilizado, é indicado, faz a indicação de biodigestores. Então, para a criação de suínos hoje no Brasil, quando a gente fala em ter uma relação direta, né, com o aspecto de construção de biodigestores. Lembrando, pessoal, novamente, que nada impede que nós façamos a utilização ou a degradação das fezes bovinas, utilizando também processos, né, como os biodigestores. Bom, biodigestores são processos anaeróbicos. Se são anaeróbicos, entra em tudo aquilo que a gente acabou de falar. Não vai haver um processo de aquecimento substancial. A temperatura que ele vai trabalhar é 37, 38, 39, 40 graus. Temperatura de micro-organismos mesófilos, então são bactérias, micro-organismos mesófilos que fazem a degradação da matéria orgânica. Eles resultam, entre outras substâncias, em gás metano, gás sulfidrílico e gás carbônico. E isso, muitas vezes, o biogás formado é utilizado com finalidade de aquecimento. E também, então, tem a característica de manter o nitrogênio disponível para passar por um processo por melhorar a qualidade, né, dos nossos processos de aplicação de fertilizante. Os biodigestores surgiram há milênios, eles acompanham o ser humano há milênios. Basicamente, dois modelos no mundo, existiam dois modelos no mundo. Um deles é o chamado modelo chinês, o outro é o modelo indiano, que a gente vai ver na sequência, mas ambos são construídos em alvenaria, ou em pedra, né? Alguns são construídos em pedra, e o interessante é que eles sejam uma estrutura hermeticamente fechada, onde nós não podemos ter a presença de oxigênio. Todo biodigestor vai se caracterizar por um local, um tanque de entrada, onde nós vamos colocar o nosso material, um sistema, né, um tanque onde ele vai hermeticamente fechado, onde vai haver lentamente o processo de decomposição, e um tanque de saída, um local de descarga do fertilizante produzido. E além disso, né, o gás que é produzido, ele vai ser retirado por um sistema de encanamento purificado, e a partir daí ele vai ser utilizado para as mais variadas finalidades. Todo material que vai passar por um processo de degradação anaeróbica, como nós falamos alguma coisa rapidamente para a esterqueira líquida, ele tem que ter uma grande quantidade de água. Então se diz que vai 4 partes de água para cada parte de material sólido. E lembrando que aqui o mesmo raciocínio. Não pode ter areia, não pode ter palhas. O ideal é que não tenha material que vá atrapalhar o processo. Então, esse material é colocado no biodigestor, as bactérias metanogênicas presentes no sistema vão fazer o processo de degradação, vão degradando todo o material. Esse material, né, que vai entrando, acaba empurrando o material que está aqui dentro em direção à saída. E a saída é o fertilizante formado. E esse tempo que o material que entra empurra o material que está aqui dentro, a gente chama de tempo de retenção, que é o tempo necessário para ver a degradação do material dentro do biodigestor. O gás formado, por sua vez, ele não tem outra opção de saída, o gás é mais leve, ele vai para a superfície, então ele é captado, purificado e utilizado para as mais variadas finalidades, né? Seja de aquecimento, movimentação de motores, vendas para passar para as empresas concessionárias de energia, então as mais variadas finalidades. O outro modelo, então esse aqui é um modelo chinês, outro modelo é o modelo indiano, que se diferencia do modelo chinês porque ele tem um anteparo no meio e tem uma campânula, né, uma tampa flutuante, então uma campânula flutuante, que algumas pessoas consideravam também, ou chamavam isso aqui de gasômetro, ou seja, por ser um processo, uma campânula flutuante,
ela acaba, né, subindo em função do gás que está se formado e descendo quando nós utilizamos o gás. Então funcionaria como uma medida de gás, funciona como medida de gás formado dentro do nosso processo de degradação anaeróbico. E aí, pessoal, do mesmo raciocínio, hermeticamente fechado, existe um local onde nós vamos colocar o material, o chamado carregamento. Esse material vai empurrando lentamente os produtos que já têm aqui dentro, e esses produtos lentamente são empurrados, tempo de retenção, saída por um local chamado caixa-descarga. Então, é o processo de degradação anaeróbica, que funciona exatamente como nós comentamos para a esterqueira líquida. Lembrando, todo o processo de degradação anaeróbica é parecido, não vai ter modificações sensíveis, né, ou modificações grandes. E nós vamos adaptar a realidade de cada produtor. Não vou entrar em detalhes aqui, senão só isso aqui nós levaríamos 1 hora discutindo, mas os biodigestores nesse contexto foram introduzidos no Brasil na década de 70, basicamente na região Nordeste, onde a ideia era a produção de energia, e o sistema não deu certo, e durante muitos anos o Brasil acabou abandonando. Por que não deu certo? A temperatura que nós falamos de trabalho de um biodigestor é no máximo 40 graus centígrados no seu interior. No Nordeste, região quente do Brasil, nós temos uma temperatura ambiente superior, e isso faz com que o biodigestor não funcionasse, ou seja, as bactérias não conseguiam trabalhar porque a temperatura era muito alta. E por ser um sistema que é formado, né, por alvenaria, por tijolo, por pedras muitas vezes, essa temperatura externa muito quente promovia rachaduras. E se nós pensar que é um processo hermético, que não pode ter rachaduras, não pode ter entrada de oxigênio, isso compromete o sistema, então a entrada de oxigênio trancava. Então, se fazia uma estrutura que ela é relativamente trabalhosa para se construir, e a partir daí nós tínhamos um problema, né, uma limitante, que era a entrada de oxigênio. Então, imaginemos, né, um sistema desses carregado de material, carregado de fezes, a entrada de oxigênio bagunçando o sistema e tendo que fazer se esvaziar e começar o processo todo. Isso inviabilizou a utilização de biodigestores no Brasil, com a tecnologia que era conhecida, e durante muito tempo essa tecnologia ficou esquecida. Outro fator, essa campânula, quando se usava o modelo indiano, essa campânula normalmente era feita de metal, e nós temos aqui principalmente o gás sulfidrílico, ele é um gás oxidante, e isso acabava levando a um comprometimento também da campânula, né? Então acabava enferrujando, facilitando a entrada de oxigênio. Ou seja, a gente vê que tem tudo para que o sistema não funcionasse adequadamente, e com razões, né, bastante pertinentes, o sistema acabou entrando, né, entrando em, vamos dizer assim, sofrendo um preconceito e sendo deixado de lado. Até que no Rio de Janeiro, na década de 80, um grupo empresarial fez uma proposta, né, e o Exército desenvolveu um sistema bastante semelhante ao que nós temos hoje. Esses são os biodigestores, né, que nós temos em uso hoje. Eles utilizam uma geomembrana. Muitas vezes, pessoal, esse biodigestor que nós vemos nas imagens na televisão, nas revistas, né, que se presta para suinocultura, é muito utilizado em regiões de criação de suínos, em regiões onde tem o processo de suinocultura. Muitas vezes esse biodigestor aproveita uma estrutura antiga dessas propriedades, que era chamada lagoa de estabilização. A lagoa de estabilização nada mais era do que uma área no solo que era impermeabilizada e recebia todas as fezes provenientes da produção, principalmente suínos, e isso ficava, né, passando por um processo misto, onde, no caso da lagoa, a parte superficial do material tinha contato com oxigênio e sofreu um processo de degradação aeróbico, mas o interior passava por um processo de degradação anaeróbico. E a gente sabe que o processo anaeróbico resulta em odores desagradáveis, então o cheiro nessas propriedades era bastante intenso, bastante, né, repugnante. E aí essas estruturas de lagoa de estabilização muitas vezes deram origem ao berço do que nós vamos ter da substituição por biodigestores. Então, biodigestores são estruturas hermeticamente fechadas. No nosso caso, né, no caso hoje, basicamente esses são os sistemas que têm formados por um bolsão de geomembrana, que vai ter a entrada, né, do material de um lado, material pastoso, água com as fezes. Por que as fezes suínas? As fezes suínas são líquidas, então se prestam muito, né, para essa finalidade. Então, de um lado nós vamos ter a entrada desse material, esse material passando lentamente por um processo de degradação anaeróbico, formando durante sua degradação
resultando em água, né, do processo, além da água que vem da degradação natural do processo, resultando em CO2, resultando em gás sulfidrílico, resultando em metano, e, né, todo esse material, o metano, ele acaba inflando essa bolsa, esse bolsão que fica, e esse metano então é retirado. Como é que faz a aplicação prática, então, da questão? Se nós formos pensar, existe, né, algumas tabelas também que trazem as informações para nós, e costuma dizer que, então, 15 quilos de fezes diárias de bovinos, elas teriam uma capacidade de produzir 270 metros cúbicos por tonelada, né, de fezes produzidas. Então está aqui, né, a de suínos, 2,25 quilos consegue produzir uma quantidade bem maior, que é de bovinos, então 560 metros cúbicos de biogás por tonelada de estrutura, né, de fezes produzidas. Então, para a gente ter uma ideia, cada metro cúbico de biogás que não é purificado equivale a cerca de meio litro de gasolina, a 0,05 litros de gás de cozinha e 1,5 kg de lenha. Então, se nós formos pensar, aparentemente parece pouco. Mas para uma propriedade rural que tem a necessidade de manter os animais aquecidos, então, por criação de suínos, que nós temos que manter o aquecimento da leitegada, muitas vezes não é desprezível, a gente não pode pensar em descartar uma forma de diminuir os custos de produção. E biogás acaba funcionando, né, com a finalidade também de produzir, da produção de biogás. Sempre que eu falo em biodigestores, eu fico pensando, né, a gente parece muitas vezes que é uma estrutura muito cara, é uma estrutura que necessita muita tecnologia, é uma estrutura que necessita de muito, né, investimento. E eu me lembro uma aula que eu dei para veterinária há alguns anos, e ao final da aula, justamente a aula de biodigestores, né, de decomposição, uma aluna me procurou e disse para mim que o pai dela produzia, né, com uma pequena propriedade, ele tinha um biodigestor. E que o problema o problema dele era o armazenamento dos gases, do metano produzido. E a solução que ele encontrou foi utilizar esses colchões de camping, esses colchões infláveis, para fazer o armazenamento do biogás. Então, a mesmo nível de hobby, a gente vê que existe, né, várias pessoas que trabalham também, que procuram alternativas para dar destino, então, às fezes, né, na propriedade rural, seja uma propriedade de grande porte, seja uma propriedade de pequeno porte. Então, muitas vezes a questão passa também por um desconhecimento nosso com relação ao assunto, e a partir daí parece, né, que nós temos uma questão que muitas vezes parece mais difícil do que de fato ela é. Mas, pessoal, lembrando que biogás hoje, né, a produção de biogás, ela tem uma relação com os chamados créditos de carbono, também não vai dar para entrar em detalhes agora para a gente discutir, mas tem uma relação com crédito de carbono, e hoje é muito procurada inclusive por grandes produtores rurais, para utilizar o biogás. Esse biogás é utilizado, então ele é queimado para movimentar motores, esses motores são acoplados a geradores, e essa energia elétrica produzida ela serve à propriedade rural, e em função do momento do dia, né, o excedente ela pode ser vendida para empresas concessionárias de energia elétrica. Então, muitas vezes a concessionária compra, ou a concessionária fica mantém um bônus, né, ao produtor rural, para ser devolvido a esse produtor na forma de energia em momentos em que ele precisar ao longo do dia. Isso, pessoal, funciona de forma semelhante, a gente observa hoje nas cidades, nasce em qualquer lugar, né, que não necessariamente nas cidades, mas inclusive na zona rural, a instalação de painéis solares, onde, de forma semelhante, a energia solar é transformada em energia elétrica e vendida às concessionárias. E algumas propriedades rurais fazem o sistema não utilizando necessariamente a luz solar, ou utilizando também a luz solar, mas se baseando principalmente na capacidade, né, do biogás formado e a sua capacidade então de movimentar motores, transformar essa energia, né, mecânica em energia elétrica e ser vendida às concessionárias. Então, é mais uma aplicação que nós temos quando pensamos em biogás, em produtos produzidos na propriedade rural e muitas vezes, né, também descartados.